Fala galera, beleza? Hoje nós começamos com uma nova aula no Vestibulândia, termometria, com um assunto que faz parte da física. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Papel e caneta na mão. Vamos continuar então vendo agora o que é termologia. Gente, resumidamente, a termologia é a parte da física que vai se preocupar com o estudo do calor e todos os devidos conceitos relacionados. A termometria, por exemplo, vai se preocupar com a criação de termômetros para verificação da temperatura e os cálculos necessários que estão associados à criação de escalas termométricas. A gente vai ver também dilatação térmica numa próxima aula, que é o processo de aumento do comprimento, área, volume de um corpo. Depois nós veremos calorimetria, que estuda as trocas de calor, o estudo das mudanças de estado sólido, líquido e gasoso. Depois veremos uma aula específica sobre a transmissão de calor, que vai estudar as formas como o calor se propaga, o estudo dos gases perfeitos, que inclui a relação do comportamento de um gás sobre a variação da temperatura, pressão, volume. E a gente vai concluir a termologia com o assunto de termodinâmica, que vai estudar as transformações do calor e a sua respectiva relação com o trabalho e energia, entre outros assuntos relacionados. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje vendo o que é termometria. Gente, a termometria, como o próprio nome sugere, vai ter como uma preocupação principal o estudo e a criação de escalas para medição de temperatura e os termômetros, que por sua vez são os instrumentos responsáveis pela medição dessa temperatura. E o que é temperatura, gente? É um conceito bastante intuitivo, né? Mas, do ponto de vista físico, a temperatura vai estar associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Ou seja, quanto mais quente for um corpo, maior vai ser o grau de agitação das suas partículas e, consequentemente, maior vai ser a temperatura registrada. Dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho mais a respeito do termômetro. Gente, aqui nós temos um exemplo de termômetro, e eu digo para vocês que o termômetro é um instrumento que vai ser responsável pela aferição, pela medição da temperatura de um certo corpo, com o qual ele entra em equilíbrio térmico. E o que significa equilíbrio térmico? Se você colocar um termômetro desses de vidro debaixo do seu braço para medir a sua temperatura, você deve saber que é necessário um certo tempo para isso. A medição não é automática. Esse tempo, pessoal, é justamente para que o termômetro possa entrar em equilíbrio térmico, recebendo parte do calor do seu corpo, para que a exibição da temperatura seja exata. Se você, digamos, simplesmente encostar e tirar o termômetro rapidinho, não vai dar tempo do termômetro entrar em equilíbrio térmico e registrar corretamente a temperatura. Tudo bem? Já os termômetros mais comuns, que são os analógicos, são como esses aqui de vidro, que possuem uma coluna preenchida parcialmente com mercúrio ou álcool colorido, justamente para facilitar a visualização. Hoje em dia, pessoal, os termômetros de mercúrio eles estão cada vez mais raros. Por quê? Justamente devido à toxicidade do mercúrio. Afinal, é um material tóxico. E justamente por isso, o descarte desse tipo de material contendo mercúrio é realmente complicado. Um detalhe importante, tá, pessoal? Talvez muitos de vocês estejam estranhando, mas, né, que olha só, esse seu termômetro tá indo de -10 até 50. Mas eu sei que a temperatura da água fervente é de 100 graus Celsius. Por que o seu vai até 50? Porque esse aqui é um termômetro para medir a temperatura ambiente. Eu garanto para vocês que se chegar nos 50 graus, a última coisa que você vai precisar de um termômetro. Tranquilo? E a última coisa que eu quero falar para vocês é que existem sim outros tipos de termômetros no mercado, como por exemplo os termômetros digitais. Muitos de vocês indo ao shopping já se depararam com esse tipo de termômetro que faz uma medição muito mais rápida e, claro, mais higiênica do que os termômetros convencionais de vidro. Mas, claro, isso aí já é um assunto um pouco mais avançado para o nosso curso. A gente vai falar mesmo dos termômetros analógicos, ou seja, o bom e velho termômetro de vidro. Então vamos lá, pessoal. Escalas termométricas. Como a gente já aprendeu, no termômetro de vidro existe uma escala impressa e cada valor dessa escala marca um certo grau de temperatura. Então esse termômetro aqui, por exemplo, está marcando 20, 21, 22, 23 graus Celsius aproximadamente. E aí você vai me perguntar provavelmente, mas Nerk, o que representa 1 grau Celsius? Vamos lá.
Para se graduar um termômetro, inclusive o termômetro na escala Celsius, a gente normalmente utiliza duas temperaturas distintas. Se eu definir dois pontos arbitrários em um termômetro, a partir desses dois pontos arbitrários, eu consigo criar uma escala que me permite dizer quanto mede cada grau. Então, por exemplo, para a escala Celsius, nós atribuímos o valor 0 para o ponto de fusão de gelo e o valor de 100 para o ponto de ebulição da água. Ambos, friso, medidos à pressão normal. Mas, Nerk, por que medidos à pressão normal? Porque se, por exemplo, você já deve ter aprendido em química, você levar um termômetro lá para o topo do Everest e lá em cima, no topo, você ferver água, como a pressão é menor, a água vai ferver a uma temperatura menor também. Se você pegar a água e colocar numa panela de pressão, por sua vez, a água vai ferver a uma temperatura maior. Então, para padronizar, a gente vai considerar a pressão ao nível do mar, tudo bem? Então, maravilha. Ponto de fusão de gelo na escala Celsius é 0, ponto de ebulição da água na escala Celsius é 100. A partir desses dois pontos, está definida a escala Celsius. Depois eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais sobre isso. Já na escala Fahrenheit, pessoal, ela é graduada utilizando dois pontos, que são para o ponto de fusão de gelo 32 graus Fahrenheit e para o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit. Uma coisa importante é que eu não vou entrar em detalhes com relação às mudanças históricas que a escala Celsius e a escala Fahrenheit tiveram ao longo do tempo. Então, por exemplo, a escala Celsius teve uma inversão quando ela foi criada, que 0 era o ponto de ebulição, 100 era o ponto de fusão do gelo. A escala Fahrenheit também, quando foi criada, tinha alguns detalhes importantes que eram diferentes. Mas hoje, e para a sua prova, o que você precisa saber é isso aqui, ó, basicão. Celsius, fusão do gelo é 0, ebulição da água é 100. Fahrenheit, fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit, ebulição da água é 212 Fahrenheit. Beleza? Existe também uma outra escala, chamada de escala Kelvin, que é muito utilizada no meio científico. Na escala Kelvin, o ponto de fusão do gelo é de 273,15 e o ponto de ebulição da água 373,15. Aqui, pessoal, um cuidado importante. Não se fala graus Kelvin. A gente fala direto Kelvin. Essa escala não é uma escala arbitrária, como, por exemplo, a escala Celsius e a Fahrenheit. Eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, mas, por enquanto, friso para vocês. Não se fala graus Kelvin, a gente fala Kelvin. E uma coisa que muita gente erra, não se fala graus centígrados, em referência à escala Celsius. Então, 100 graus Celsius chamar de 100 graus centígrados é errado. O correto é 100 graus Celsius. Falar graus Kelvin também é errado. O correto é Kelvin. 273,15 Kelvin. Perceba, ó, não tem grau aqui, que seria representado por essa bolinha. Tudo bem? Mais uma coisa importante. Aqui eu estou dando para vocês os valores mais ou menos exatos. Normalmente, friso, normalmente nos vestibulares, esses valores são arredondados. Então, muitos vestibulares consideram 273 Kelvin para o ponto de fusão do gelo e 373 Kelvin para o ponto de ebulição da água. Ah, mas Nerk, como que eu vou saber o que o vestibular adota? Muito fácil. Ou ele vai te falar isso no enunciado, ou logo no começo da prova, existe uma tabela de informações básicas. Nessa tabela de informações básicas está dizendo adote gravidade igual a tanto, temperatura de ebulição da água igual a tanto, e assim por diante. Tudo bem? Ou seja, o examinador vai te falar. E vamos lá, pessoal, como converter entre as escalas? Bom, conforme eu disse para vocês, eu preciso de dois pontos distintos para poder criar uma escala. Da mesma forma, se eu tiver duas equivalências para duas escalas diferentes, eu consigo fazer a conversão entre elas. Por exemplo, a gente sabe que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. A gente também sabe que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Maravilha, perceba, ó, primeira equivalência, segunda equivalência. Se eu tenho duas equivalências, eu consigo montar a conversão entre as escalas. Então, como que eu faço? Olha só, aqui eu fiz um termômetro para representar graus Celsius. Aqui eu fiz um outro termômetro para representar graus Fahrenheit. E aí você talvez me pergunte, mas Nerk, eu preciso fazer esse desenho todo bonitinho na prova? Não, eu fiz aqui só para ficar mais bonito, mais didático. Você pode fazer um riscão. Faz um risco, é o termômetro de graus Celsius.
faz outro risco, é o termômetro de graus Fahrenheit, tudo bem? Então vamos lá. A gente sabe que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Ó, termômetro graus Celsius, termômetro Fahrenheit. Então 100 graus Celsius, 100 no termômetro de graus Celsius, equivale a 212 no termômetro de Fahrenheit. Maravilha! A gente também sabe que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Logo, se eu tiver uma temperatura C na escala de graus Celsius, quantos graus Fahrenheit essa temperatura vai valer? E terminou meu esquema. Como que eu calculo? Muito fácil. Olha só. Eu vou fazer C menos 0 sobre 100 menos 0. De novo, C menos 0 sobre 100 menos 0. Tá aqui, ó. C menos 0 sobre 100 menos 0. Perceba que eu peguei aqui esse verdinho e esse rosinha. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Verdinho sobre rosinha. Então, eu vou fazer F menos 32 sobre 212 menos 32. Está aqui, ó. F menos 32 é igual a 212 menos 32. E está montada a nossa relação. Uma coisa importante é que talvez você tenha aprendido a chamar essas incógnitas com letras diferentes. Tem gente que aprendeu a chamar, ao invés de C, teta C. Tem gente que chama de temperatura Czinho. Você chama essa incógnita que representa graus Celsius como você quiser. Eu vou chamar de C. Mesma coisa com F, tudo bem? Então, olha só, pessoal, montei essa equaçãozinha. Vamos continuar. Muito fácil de resolver. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. É igual a F menos 32, eu não sei quanto vale. Vou deixar desse jeito. 212 menos 32 vai dar 180. Gente, o que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar os dois lados da equação por 20. Ué, mas por que eu vou multiplicar os dois lados da equação por 20? Porque, olha só, C vezes 20, 20C. 20 vezes esse carinha, vai ficar 20 vezes, né? Como é todo um conjunto no numerador, eu deixo esses caras entre parênteses, deixo o 20 aqui fora. Cuidado, o 20 não multiplica só o F, o 20 multiplica todo o numerador. Aí, se eu tivesse que multiplicar, eu faria distributiva, né, gente? Portanto, ficou 20 que multiplica F menos 32. Eu não vou fazer a conta. Pronto. Agora você vai perceber. Olha só, nós temos 20 em cima e 100 embaixo. Eu posso dividir em cima e embaixo por 20. 20 por 20 dá 1. 100 por 20 dá 5. E aqui, pessoal, eu posso simplificar em cima e embaixo por 20 também. 20 por 20 dá 1. 1 vezes F menos 32 vai dar F menos 32. E 180 dividido por 20 também vai dar 9. Portanto, ficou C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E aí você vai me perguntar, Nerk, precisa memorizar? Eu, sinceramente, acho que você não precisa memorizar. Dá para deduzir. Só que é relativamente fácil e é bastante comum. Você vai acabar de um jeito ou de outro memorizando, tudo bem? Então vamos lá, exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram bem fácil, né? Sabendo que a temperatura de fusão do gelo nas escalas Celsius e Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit, e que a temperatura da ebulição da água nas mesmas escalas equivale a 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit, converta 60 graus Celsius para graus Fahrenheit. Então vamos lá. O primeiro modo é muito fácil, né, pessoal? É só você utilizar a formulinha que você já aprendeu. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. A gente tem aqui a temperatura de 60 graus Celsius. Nós queremos converter para Fahrenheit. Perceba que essa temperatura equivale a 60 graus Celsius. Então, onde tem C, eu coloco 60, porque eu quero converter 60 graus Celsius, né, em Fahrenheit. Substituo nessa equação e acabou o problema. 60 sobre 5 vai dar 12, é igual a F menos 32 sobre 9. Posso pegar esse 9 que está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. 9 vezes 12 vai dar 108. 108 é igual a F menos 32. Menos 32 está subtraindo, passa para o outro lado somando. 108 mais 32 vai dar 140. Portanto, F é igual a 140 graus Fahrenheit. Aí uma pergunta boba. Nerk, posso cortar esse F com esse F? Não, porque esse F representa incógnita
E esse outro F representa grau Fahrenheit. Por isso que eu digo, muita gente fica incomodada com isso. Então, se você preferir, ao invés de chamar de F, chama de temperatura F, ao invés de chamar de C, chama de temperatura C. Tudo bem? E vamos lá, exercício 1, segundo modo. Segundo modo é muito fácil, é montando direto na escala. Então, olha só, sem memorizar a fórmula, eu sei que Celsius, fusão do gelo é 0, ebulição da água é 100. Na Fahrenheit, fusão do gelo é 32, ebulição da água é 212. E eu quero converter 60 graus Celsius em Fahrenheit. Olha como fica então. 60 menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. Tá aqui, ó. 60 menos 0, 60. 100 menos 0, 100. F menos 32 copia. 212 menos 32 vai dar 180. Gente, 60 sobre 100 eu posso dividir em cima e embaixo por 20, né? 60 por 20 vai dar 3. 100 por 20 vai dar 5. Copio o resto. O que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar em cruz. Então vai ficar 5 vezes F menos 32, está aqui, é igual a 180 vezes 3, está aqui. Eu posso pegar esse 5 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Vai ficar então F menos 32 é igual a 3 vezes 180 sobre 5. Gente, 180 dá para dividir por 5, dá 36. Portanto, F menos 32 vai dar 3 vezes 36. Se eu multiplicar 36 por 3, vai dar 108. Então, F menos 32 vai dar 108. O menos 32 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Fica então que 108 mais 32 é igual a 140. Então, tem para vocês o segundo modo de resolver. Eu, sinceramente, prefiro esse modo, mas, claro, se você já tiver a formulinha de cabeça, você faz do modo anterior. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Conversão entre graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Gente, a gente pode converter diretão entre as três escalas, fazendo a mesma coisa que eu havia feito, né? Essa comparação, direto com as três escalas, porque eu conheço tanto o ponto de ebulição da água, como o ponto de fusão de gelo nas três escalas. Uma coisa importante, friso, aqui eu estou utilizando que a temperatura de ebulição da água na escala Kelvin é 373,15 e a difusão do gelo, na mesma escala, 273,15. Friso, talvez o seu examinador adote 373 e aqui 273. Ele despreza esse vírgula 15. É a única coisa que pode mudar, mas o processo é exatamente o mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer 100 menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32 é igual a K menos 273,15 sobre 373,15 menos 273,15. Deu isso aqui, ó. Agora vamos simplificar. 100 menos 0 vai dar C. 100 menos 0 dá 100. F menos 32 não tem o que fazer, copia. 212 menos 32 dá 180. E aqui, pessoal, K menos 273,15 só copia. E se eu fizer 373,15 menos 273,15 vai dar 100. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso multiplicar esses três caras por 20. Então vai ficar 20C sobre 100, 20 que multiplica tudo isso sobre 180, 20 que multiplica tudo isso sobre 100. Aqui eu vou fazer direto porque eu já havia feito com mais passos nos quadros anteriores. É o mesmo processo. Então olha só, 20 e 100, ambos dá para dividir por... Muito bem, dá para dividir por 20, né? 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5. Aqui, pessoal, 20 e 180. Se dividir os dois por 20, vai dar em cima 1, embaixo 9. E aqui, pessoal, 20 e 100. Se dividir em cima e embaixo por 20, 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5, né? Ou também, se você preferir, existe uma outra forma mais fácil de pensar. Ao invés de você multiplicar tudo por 20, você pode pensar também que você pode dividir os três denominadores por 20. É outra forma de pensar, só que eu acho que acaba complicando um pouco algebricamente, dependendo da sua familiaridade com a matemática. Acho que desse jeito é mais intuitivo. Mas, claro, você pode pensar direto em dividir os três denominadores por 20. 100 por 20 dá 5, 180 por 20 vai dar 9,
100 por 20 dá 5, é uma outra forma de pensar. Maravilha, aí você vai ficar com C sobre 5, é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273,15 sobre 5, tudo bem? A única coisa que muda, se esses valores da escala Kelvin forem arredondados, é que aqui ao invés de ser 273,15, vai ser 273. E aqui embaixo, né, que muda alguma coisa? Não, porque olha só que legal. Se eu tirar esse vírgula 15 aqui e aqui, se eu arredondar esse valor e esse, 373 menos 273 vai dar 100 do mesmo jeito, né? Então, acabaria dando o mesmo resultado 5 nos dois casos. Mas não se preocupa, eu estou só adiantando, depois eu mostro para vocês como é que fica essa mesma tabelinha com esse valor arredondado. Então vamos lá, olha só. Gente, eu queria antes destacar algumas coisas importantes, tá? Conforme eu havia dito para vocês. Celsius, não chama Celsius de centígrado, é errado. Hoje em dia, desde a conferência de 48, na verdade, nós adotamos o nome de escala Celsius e graus Celsius a gente representa por graus Celsius. Uma bolinha seguida de um C maiúsculo, tudo bem? Outra coisa importante é que na escala Kelvin, conforme eu disse para vocês, o examinador pode arredondar para 273 na fusão do gelo e 373 na ebulição da água. E conforme eu havia dito para vocês, pessoal, a fórmula vai mudar um pouquinho. Então olha só, ao invés de ser 273,15 é só 273. O resto permanece a mesma coisa. E finalmente, gente, é errado dizer graus Kelvin, porque uma medida como 30K deve ser entendida como 30 Kelvin. É bom citar também que a escala Kelvin ela vai ser diferente das escalas Celsius e Fahrenheit, porque essas duas escalas são escalas definidas por pontos arbitrários. Já na escala Kelvin, ela é utilizada para medir exatamente a energia térmica de um sistema. Então, por exemplo, uma representação como 0 Kelvin de fato está associada ao zero absoluto, que vai representar a menor energia teórica possível para um sistema. Grosso modo, é mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês conhecem em matemática graus e radianos? Maravilha. Graus é arbitrário, porque olha só, imagina que você pega uma circunferência, divide arbitrariamente essa circunferência em 360 medidas iguais e você chama cada medida de grau. Pois é, mas por que você divide em 360? E se eu quisesse dividir por 420? Pois é um valor arbitrário. Da mesma forma, a escala Celsius é arbitrária, Fahrenheit também. Agora pega, por exemplo, vamos voltar na matemática, o radiano. O radiano já não. O radiano é uma medida definida. É um ângulo cujo comprimento do arco equivale a um raio. Perceba que o conceito de medida é anterior àquilo que eu quero medir. Esse mesmo tipo de conceito está associado à escala Kelvin. Ou seja, você não pega uma escala com 2 pontos e define a escala Kelvin. Não é assim que funciona. Ela é obtida a partir da definição de energia térmica de um sistema. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu quero que vocês compreendam que ela tem uma origem diferente e uma lógica diferente das escalas Celsius e Fahrenheit. Beleza? E vamos lá, pessoal. Exercício 2, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? A temperatura de 27 graus Celsius na escala Kelvin equivale a... Então, nota, considere o ponto de fusão do gelo 273 Kelvin e o de ebulição da água 373 Kelvin. Então você pode utilizar, se quiser, essa fórmula ou utiliza a comparação entre escalas. Você faz do jeito que você achar melhor. Vou fazer desse jeito. Então olha só, note que nós temos uma igualdade com 3 membros. Só que eu não vou usar esse cara aqui do meio. Então esquece esse cara, porque o exercício não fala de Fahrenheit, ele só fala de Celsius e Kelvin. Então vou pegar esse cara e igualar esse cara. Olha que fácil. Fiz isso. Nerk, e se o exercício falasse de Fahrenheit e Kelvin? Aí eu pegaria esse cara e faria a comparação com esse cara, ou seja, ficaria direto. F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Pegaria esses dois últimos carinhas aqui, tudo bem? Como é Celsius e Kelvin, pego o primeiro e comparo com o último. Aí ficou C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Aqui, pessoal, tem um detalhe que se você não notar, você não vai errar. Mas se você notar, vai ser um pouco mais rápido. Gente, é claro que eu poderia multiplicar em cruz e fazer a continha. Mas note que o denominador é o mesmo. 5 e 5. Lembra na matemática que quando o denominador é o mesmo, você pode cortar. Pode cortar o 5 com 5. Aí você pode ter direto que C é igual a K menos 2C de 3. E eu já sei que você vai perguntar,
Mas, Nerk, por que que você cortou o 5 com o 5 aqui e não cortou o 5 com o 5 aqui? Porque aqui nesse caso os denominadores não são iguais. Você tem 5, 9 e 5. Se fosse tudo 5, 5, 5, sei lá, 12, 12, 12, eu poderia cortar todos os denominadores, beleza? Agora, como eu estou pegando esse e os denominadores desses dois são iguais, não tem mais nenhum denominador diferente, né? Eu posso cortar esse cara com esse cara, tudo bem? Mas friso, se você não percebesse, você poderia ter multiplicado em cruz, você chegaria do mesmo modo ao resultado correto. Então nós temos que C igual a K menos 273. A gente sabe que a temperatura em graus Celsius no problema é de 27 graus Celsius. Então onde tem C eu coloco 27, né? Porque eu quero converter 27 graus Celsius em Kelvin. Então 27 é igual a K menos 273. Pego o menos 273 que está subtraindo, passo para o outro lado somando. Ficou 27 mais 273 igual a K. Gente, 27 mais 273, 300. 300 o que? K. E de novo, né, muita gente pode perguntar, Nerk, esse K corta com esse K? Não, porque esse K aqui é incógnita. E esse representa a temperatura em Kelvin. Se você ficar incomodado com essa representação, você pode utilizar TC, TF, TK, tudo bem? Então vamos lá, exercício 3. Pausa o vídeo, tenta fazer. Gente, qual é a temperatura que possui o mesmo valor nas escalas Celsius e Fahrenheit? Bom, como eu quero comparar Celsius com Fahrenheit, pego esse cara e o segundo, né? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ou, se você preferir, monta a escala, resolve e vai dar certo do mesmo jeito. Gente, para resolver essa questão, a sacada é a seguinte. Celsius e Fahrenheit têm que possuir o mesmo valor. Possuir o mesmo valor, matematicamente, é falar que eles são iguais. Então, C é igual a F. Se C é igual a F, eu posso substituir o C por F ou F por C. Dá certo do mesmo jeito que você fizer, vai dar certo. Então, eu posso colocar C e C ou FF. Eu escolhi, por acaso, colocar C e C. Então, C sobre 5 é igual a C menos 32 sobre 9. Gente, posso multiplicar em cruz, né? C vezes 9 vai dar 9C. 5 vezes esse carinha deixa indicado. Então, 9C é igual a... Agora, pessoal, eu vou aplicar a distributiva. 5 vezes C, 5C. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Esse 5C está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. 9 menos 5 vai dar 4, 4C. Então, 4C é igual a menos 160. Pego o 4 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Menos 160 sobre 4 vai dar menos 40. Menos 40 o quê? Tanto faz, porque o valor é o mesmo nas temperaturas Celsius e Fahrenheit. Como eu eventualmente coloquei C, eu vou colocar aqui para manter a coesão, C é igual a menos 40 graus Celsius. Mas eu posso falar para vocês que menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. É o mesmo valor para as duas escalas. Beleza? Exercício clássico esse. E aqui, pessoal, exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20 graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água, sendo estes os pontos fixos dessa escala. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, para quê? Justamente porque é a pressão padrão, né, pessoal? A expressão que relaciona corretamente as duas escalas será... E vamos lá, então. Aqui eu vou montar, né, a relação entre as duas escalas. Então nós temos a escala Celsius, a escala R, e a gente sabe que 100 graus Celsius equivale a 80 graus R. Tá aqui, ó, ponto de fusão do gelo, menos 20 graus R, né? E 80 graus R, temperatura de ebulição da água. 80 graus R equivale a 100 graus Celsius e menos 20 graus R equivale a 0 graus Celsius. Feito isso, no meio aqui eu coloco C, uma temperatura C qualquer, equivale a uma temperatura qualquer R. E agora, pessoal, faço o seguinte, ó, verdinho sobre rosinha. Então vai ficar C menos 0 sobre 100 menos 0
é igual a R menos 20. Aqui tem um detalhe importante. Cuidado. Perceba que eu faço C menos esse cara. 100 menos esse cara. Então, ó, C menos 0, 100 menos 0. Maravilha. Só que aqui eu tenho menos 20. Então, na verdade, vai ficar R menos o menos 20, 80 menos o menos 20. Então, ficou R menos o menos 20, 80 menos o menos 20. Cuidado com isso. Então, fica C menos 0 vai dar C, 100 menos 0 vai dar 100, menos com menos é mais, menos com menos é mais. Gente, 80 mais 20 é 100. Então, ficou C sobre 100 é igual a R mais 20 sobre 100. É claro que você poderia multiplicar em cruz, mas olha que legal. Você tem novamente a situação em que os denominadores são iguais dos dois lados. Então eu posso cortar esse 100 com 100, vai ficar então que C é igual a R mais 20. Então essa é a relação de conversão entre as escalas Celsius e a escala Roberto. Continuando, gente, exercício 5, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Eu acho que muita gente deve ter acertado, mas feito do jeito trabalhoso. Então eu vou fazer de dois jeitos e depois eu vou mostrar um jeito melhor de se fazer. Quer dizer, eu pelo menos acho melhor, né? Então vamos lá. Durante a medição da temperatura de um corpo, percebeu-se que o mesmo passou de 31 graus Celsius para 41 graus Celsius em determinado intervalo de tempo. Se fosse medida na escala Fahrenheit, a variação de temperatura teria sido de... Então vamos lá. Pergunto para vocês, quanto foi a variação de temperatura na escala Celsius? Foi de 10 graus, né, pessoal? Porque 41 menos 31 vai ser de 10 graus. Será que a variação na escala Fahrenheit também é de 10 graus? Então, olha só. Primeiro modo. O primeiro modo, que é o mais intuitivo, mas é mais trabalhoso, vai ser assim, ó. Eu vou converter essa temperatura para Fahrenheit. Então, 31 graus Celsius para... Faltou aqui a bolinha do Fahrenheit, né? Vai ser, se você fizer as continhas, 87,8 graus Fahrenheit. Eu não vou fazer porque eu acho que você já está craque. Mesma coisa aqui, pessoal. Se você quiser converter graus Celsius para Fahrenheit, então se eu fizer isso, eu vou obter 105,8 graus Fahrenheit. E agora eu pergunto para vocês, qual foi a variação em graus Fahrenheit? Esse cara menos esse cara, que vai ser de 18 graus Fahrenheit. Tá certo fazer assim? Tá, mas é trabalhoso. Vou te mostrar o segundo modo que eu acho melhor. Eu quero que você perceba o seguinte. A escala Celsius possui uma variação entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo de 100 graus Celsius. Então pensa comigo. Fusão do gelo, 0. Ebulição da água, 100. De 0 para 100, quanto que variou? 100 menos 0, que corresponde a 100 graus Celsius. Até aí tranquilo. Pergunto para vocês, na escala Fahrenheit, para os mesmos pontos, qual foi a variação? Bom, na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição da água é 212, o de fusão do gelo é 32. 212 menos 32, 180 graus Fahrenheit, para tudo. Isso significa que quando a escala Celsius varia 100 graus, para os mesmos pontos, a escala Fahrenheit vai variar 180 graus. Então, olha que legal, eu posso a partir disso montar uma regra de 3. Variação na escala Celsius e variação na escala Fahrenheit. 100 graus de variação na escala Celsius equivale a 180 graus de variação na escala Fahrenheit. Aqui, pessoal, na escala Celsius, ó, eu tive de 41 para 31, foram quantos graus? 41 menos 31, que valem 10 graus Celsius. Essa variação de 10 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? Vou chamar de x. Se eu multiplicar em cruz, eu vou obter 100x é igual a 10 vezes 180, que é 1.800. Eu posso pegar o 100, que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Posso cortar dois zeros com dois zeros, fica então 18. 18 o quê? Graus Fahrenheit. Uma dica para vocês, uma variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Por quê? Porque se você dividir esse cara por 100 e esse por 100, você vai perceber que 1, ou seja, a variação de 1 grau Celsius, né, equivale a, se eu dividir esse cara por 100, vai dar 1,8. Então, 1 grau Celsius de variação equivale a 1,8 graus Fahrenheit de variação. Beleza, pessoal? Valeu então!